Portal Luz Espírita apresenta Programa Evangelho no Lar Online. Nosso encontro familiar com Jesus. Uma produção Equipe Luz Espírita. Olá, boa noite a todos vocês. É com grande prazer e com muito amor que a gente está dando início ao Evangelho no Lar. Eu sou a Janete, como vocês já sabem, eu estou aqui com o Júnior e juntos então nós vamos fazer o Evangelho no Lar. Pedimos a todos que tenham junto aos computadores um copo com água ou uma garrafa com água para que ela possa ser fluída pelos bons espíritos. Gente, antes de mais nada, a gente gostaria muito de agradecer os comentários que vocês deixam pra gente. Obrigada a todos vocês que fizeram prece para mim ficar melhor. Na verdade, eu estava com um gripão bem forte, né? É bem difícil aqui no sul a gente manter a saúde equilibrada, porque é sempre uma variação muito grande de temperatura. A gente está tendo uma semana com bastante chuva, bastante umidade e fora o frio, né, que às vezes vem assim muito intenso e no outro dia já não tá, já faz até calor, então é complicado a gente conseguir manter a nossa saúde. Mas eu tô bem, graças a Deus, era só uma gripe mesmo. E vamos pra frente. Então, agradeço de coração a todos vocês pelos comentários. É sempre muito importante esse retorno pra gente, um retorno se está fazendo bem para vocês, fazer o evangelho, se não. Então, o nosso agradecimento de coração. Bom, gente, vamos à oração então. Lembrando antes que o evangelho é feito sempre uma vez na semana, sempre no mesmo horário, em família ou individualmente. O importante é que haja essa união com o plano espiritual, para que vocês adquirem a harmonização da casa de vocês. Então a gente faz ele para vocês todas as quintas-feiras, às 20 horas. Mas é claro que vocês podem estar fazendo no melhor dia para vocês, no dia que vocês estão mais tranquilos. Mas procurem sempre fazer no mesmo horário, no mesmo dia da semana. No mais, fica sempre gravado ali no YouTube para quem quiser estar ouvindo. Também não tem problema. Às vezes a gente não está com os pensamentos muito bons, né, naquele dia. E é sempre bom a gente fazer uma leitura edificante ou até mesmo procurar palestras espíritas que tem, graças a Deus, hoje em dia a gente tem bastante recurso. Quem dera que antigamente fosse assim também, né? E hoje em dia a gente tem muitos recursos ali pela internet, vocês podem procurar, existe palestra no próprio portal, o nosso portal, né, que o Eri, que é o diretor, está sempre alimentando, está sempre trazendo coisas novas, coisas diferentes e boas para a gente estar lendo e aprendendo. Então, mas se for o caso, né, vocês também podem estar escutando o Evangelho. Sempre é muito bom, sempre é bom a gente ouvir coisas diferentes e de elevação moral, porque às vezes a gente realmente está com um pensamento muito negativo, com um pensamento muito para baixo, e isso acaba atraindo espíritos inferiores para junto da gente. Então sempre é bom vocês estarem procurando, além de elevar o pensamento, também podem estar fazendo procurando esse tipo de recursos, que é a leitura e que é o escutar também palestras e o próprio Evangelho. Vamos então à nossa oração. Senhor, pedimos a Tua presença e a presença de bons espíritos, que as nossas casas se encham de amor e harmonia e que possamos estar na mesma sintonia vibratória, uma sintonia de paz, de amor e de encontro com Jesus. Que aquilo que foi lido hoje seja entendido por todos e que possamos seguir durante nossos dias numa caminhada firme, com
uma postura e uma conduta de vibrações positivas. Em nome de Deus, vamos dar início então ao nosso Evangelho no Lar. Que assim seja. Vamos então à nossa leitura, a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Eu leio aquele livro que é a nova edição, por Cláudio Damasceno Ferreira Júnior. Diz que é um roteiro do Evangelho no Lar, diz aqui na frente, né? Que é de uma moderna e fácil leitura. Então, quem quiser adquirir, realmente fica difícil de a gente dizer qualquer livraria que vocês possam estar comprando, porque a gente fala do Rio Grande do Sul, né? A maioria das pessoas nos escutam de outros estados ou de vários estados, então realmente eu não sei aonde vocês poderiam encontrar, mas acredito que é fácil encontrar. Qualquer livraria espírita vocês encontram isso. Hoje, então, eu estou lendo o capítulo 27, que é a continuação, né? Que é a ação da prece, transmissão de pensamento. Eu vou ler o item 9, 10 e 11. Item 9. A prece é a manifestação de um desejo. Através dela, o homem entra em comunicação pelo pensamento com o ser ao qual ele se dirige. Ela pode ter por objetivo um pedido, um agradecimento ou um elogio. Podemos orar por nós mesmos, por outras pessoas, pelos encarnados ou pelos desencarnados. As preces dirigidas a Deus são ouvidas pelos espíritos encarnados são ouvidas pelos espíritos encarregados de executar a sua vontade. As que são dirigidas aos bons espíritos são igualmente levadas a Deus. Quando alguém ora dirigindo-se a outros seres que não a Deus, recorre a intermediários, a intercessores, porque nada acontece sem a vontade de Deus. Item 10. O Espiritismo nos faz compreender a ação da prece ao explicar de que maneira o pensamento é transmitido. O pedido que é feito através da prece pode ser atendido por um espírito que recebe o nosso pensamento ou vem ao nosso encontro para atendê-lo. Para que possamos compreender como o pensamento é transmitido, é preciso imaginar todos os seres encarnados e desencarnados, envolvidos no fluido cósmico universal, que ocupa todo o espaço, assim como a atmosfera envolve toda a Terra. O fluido cósmico universal está presente em todos os mundos e é a matéria-prima para a composição de todos os corpos e de tudo o que conhecemos, desde os minerais, vegetais, animais e o homem. Assim como o som se propaga através do ar, o pensamento se propaga através do fluido cósmico universal e é impulsionado pela ação da nossa vontade, porém, com uma diferença. As vibrações no ar atingem uma determinada distância, enquanto que as vibrações no fluido cósmico universal se estendem ao infinito. Quando o pensamento é dirigido a um ser qualquer, esteja ele na Terra ou no espaço, forma-se uma corrente de fluidos entre os dois, e o pensamento é transmitido de um para o outro, assim como o ar transmite o som. A intensidade dessa corrente de fluidos dependerá da força do pensamento e da vontade de quem faz a prece. É assim que os espíritos ouvem a prece que lhe é dirigida, qualquer que seja o lugar onde se encontrem. É dessa maneira também que os espíritos se comunicam entre si e nos transmite suas inspirações. Os encarnados, mesmo à distância, também podem utilizar a força do pensamento e da vontade para estabelecer comunicação utilizando a mesma corrente fluídica. Essa explicação é para aqueles que não compreendem a utilidade de uma prece feita com sentimento e que venha do fundo do coração. Também tem por finalidade separar a prece das coisas materiais e tornar o seu efeito compreensível, mostrando que ela pode realmente atingir os seus objetivos. Porém,
está sempre subordinada à vontade de Deus, juiz supremo de todas as coisas, e a quem cabe tornar a sua ação eficaz. Item 11. Pela prece, o homem atrai para si o auxílio dos bons espíritos, que vêm ajudá-lo a sustentar suas boas resoluções e inspirar-lhe bons pensamentos. Através desse auxílio, ele adquire a força moral necessária para vencer as dificuldades e voltar ao bom caminho. Dessa maneira, ele desvia de si os males que iria atrair por suas próprias faltas. Por exemplo, um homem sente sua saúde arruinada pelos excessos que cometeu e suporta até o fim de seus dias uma vida de sofrimento. Terá ele o direito de lamentar-se caso não obtenha a cura através da prece? Não, pois ele poderia ter encontrado na própria prece a força para resistir às tentações. Bom, nós vamos começar com esses 3 itens, né? Boa noite a todos. Nós vamos começar com esses 3 itens. Na outra semana a gente dá sequência, porque agora a gente está entrando numa etapa da prece que é bem importante, bem interessante. O pensamento. Nós, hoje, já podemos até classificar o nosso pensamento até pela física quântica, né? Que explica que tudo é energia, que tudo se transmite, que pela quantidade elétrica dela pode ser mais densa ou menos densa, caso das rochas. Então a ciência está entrando nessa área agora, né? Já está entrando um bocado, já faz tempo isso, mas no Espiritismo isso já era divulgado bem antes, sobre o poder de um tal fluido cósmico. Esse fluido cósmico, para nós aqui no meio espírita, ele serve, entre outras coisas, para curar, para renovar, mas principalmente para se comunicar, né? Então, quando a gente fala em elevar o pensamento, até quando se inicia uma oração, né? Vamos elevar o pensamento. É numa tentativa de conectar com o fluido cósmico, para que esse pensamento ele siga um destino mais longe. Esses dias eu estava ouvindo numa palestra, eu só ouvi de relance, eu até tinha que voltar depois, que alguns cientistas, eu tenho que voltar depois para ver quem falou, onde falou, mas o trecho que eu escutei, ele se referia do pensamento medido que atingiu uma distância de 80 quilômetros. E isso são pesquisadores fazendo, não pesquisadores espíritas, né, mas pesquisadores, que alguns componentes eletrônicos hoje, eles já estão funcionando com o pensamento, né? Bota um capacete que consegue transmitir, e eles chegaram assim a um ponto de descobrir que o pensamento poderia atingir até 80 quilômetros através de um conversor. Isso é ciência, tá? No Espiritismo, nosso pensamento é levado em alta consideração. Eles leem o nosso pensamento. Agora, olha, vamos fazer uma reflexão da nossa vida. O que a gente pensa o tempo todo? O assunto é prece? É prece. Mas o que a gente pensa? A gente está sempre pensando na parte material. Eu preciso daquele emprego. Será que esse seria o pensamento correto? Eu preciso de 500 mil. Esse é o pensamento correto? Isso é criação do homem. O homem criou o dinheiro. Não foi Deus que criou o dinheiro. O homem criou o dinheiro para facilitar a sua vida. E o que aconteceu? Nós somos totalmente dependentes disso. A gente acabou não desvinculando a vida desse materialismo, né? A gente ainda está lá. Eu preciso de uma quantia X,
e tu acaba sendo absorvido por aquilo, sai de cabeça baixa na rua pensando como é que eu vou atingir, como é que eu vou fazer isso, eu preciso disso, né? Até para poder, às vezes, na pior das hipóteses, ostentar, aparecer nos outros, por vaidade, né? Querer mostrar que tem, que conseguiu alguma coisa ou outra. Então as pessoas acabam mudando o seu foco para o foco da criação do homem aqui. E olhem qual é a receita. A receita é simplesmente se sintonizar com Deus novamente. É bem fácil? Não é bem fácil. Por incrível que pareça, não é fácil. A gente tem que lutar contra nós mesmos. Nós esquecemos que a nossa participação nesse planeta Terra, ele é parte de um plano de transformação do espírito para que a gente possa ter uma evolução. E nós, ao invés de usarmos a ferramenta do pensamento para poder evoluir, a gente acaba fechando o nosso pensamento em cima do material, né? E não produz, não cresce, não entende que a vida é muito mais do que isso. Muitas pessoas só vão enxergar isso quando não se sentirem mais satisfeitas. Por quê? Porque quando estavam lá produzindo alguma coisa, estavam se realizando, estavam sempre querendo mais e mais e mais e mais. Aí chega um ponto que ela nunca está satisfeita. Aí ela olha para trás e sente um vazio, um grande vazio, né? Isso é toda a dedicação das pessoas focadas no meio material. É importante ter trabalho? É claro que é importante ter trabalho. Mas mais importante é você ser uma pessoa de bem. Se você é uma pessoa de bem, o trabalho pode ser qualquer trabalho honesto, qualquer trabalho justo. Não adianta você estar num trabalho que te corrompeu, que te destruiu a alma, na qual você acabou contaminando outras pessoas, acabou prejudicando outras pessoas. Adianta alguma coisa tudo isso? Não, né? Então o pensamento é muita coisa. O pensamento, ele atua em muitas áreas. A gente pode não abrir a boca, mas está pensando o tempo todo. Isso vai atrair para nós bons ou maus espíritos. Muitas vezes eles nem faziam parte da nossa prova, mas a gente não consegue se desvincular. Por exemplo, eu tenho que comer X todos os dias, eu tenho que comer muito. Eu nem estou com fome, mas eu tenho lá dinheiro, eu tenho alguma coisa, eu vou comprar mais, eu vou comer mais, eu estou comendo até com os olhos. O meu pensamento está todo focado naquilo. Vão atrair espíritos que estão enxergando esse exagero e que vão nos auxiliar, porque eles vão se alimentar indiretamente desse nosso vício, desse nosso descontrole. E isso para várias áreas da vida, né? Que a gente acaba ficando obcecado, né? Eu não consigo viver somente com a minha esposa ou com o meu marido, tem que ter outras pessoas nesse relacionamento, eu tenho que buscar mais. Você está destruindo uma vida. Está destruindo, às vezes, várias vidas quando tem filhos, em nome de uma satisfação pessoal. Será que era esse o objetivo nosso de viver no planeta? Será que depois que tu estiver lá no finalzinho, tu for olhar para trás, tu vê o que eu vivi para quê? Eu vivi para comer? Me alimentar? Até não poder mais? Eu vivi para ficar isolado, não falar com as pessoas? Eu vivi para poder ter desejo? Tenho dinheiro, agora eu quero ter todo mundo? Foi para isso que eu vivi? Que eu tive a minha experiência aqui? Foi jogada fora. Para viver a ilusão das drogas? Que me tiram da sintonia, da realidade? Para dar um fim na minha vida, quando eu acho que de repente as coisas não estão indo como eu quero? A vida não é fácil para ninguém. Mas essa luta é de
cada um de nós. Por mais que eu ame a Janete, eu não posso colher as dores dela, nem livrar ela dos problemas que ela semeou. Ela vai ter que resolver isso sozinha. A mesma coisa ela comigo. Por mais que ela queira fazer alguma coisa para me ajudar, o máximo que ela pode fazer é dar o apoio, que isso já é muito bom. A mesma coisa é nós em relação ao plano espiritual. É a nossa experiência. Não adianta a gente estar lá na linha de frente da batalha e pedir, meu Deus, me tira daqui, meu Deus, me faz... Não, gente. Tem que fazer o pedido certo. Senhor, me dá coragem, me dá força, né? Me dá disposição, me dá ânimo, me dá perseverança. Essas palavras, elas existem porque esses sentimentos são reais. Não é um sentimento que ninguém sabe o que é. Do tipo, quando surgiu a palavra estresse, né? Que quando surgiu essa palavra ali, a pessoa fala, o que é o estressado? Até era sinônimo de brincadeira, né? Tu tá estressado. Hoje em dia é sério. Isso é muito sério. Pode acabar com uma vida. A pessoa perde o controle por causa do estresse. Logo que começou a surgir os casos de ansiedade, né? A maioria das pessoas olhava por aquilo, não, vai trabalhar que passa, vai fazer. Agora não, agora descobriu-se. Não, isso é sério, é um sentimento muito sério, tem que ser levado a sério. E quem está envolvido nisso, quer dizer, quem está sofrendo disso, tem uma grande luta pela frente, diária, de autocontrole, autocura, de auxílio com Deus. Mas sabemos que tudo isso faz parte da nossa história. Se eu tenho esse problema, eu tenho que resolver este problema, é meu. Não é de A, de B, de C, não, é meu. Vou pedir para Deus me curar? Não, isso aí veio porque faz parte do planejamento dele. Eu tenho que pedir para Ele força para que eu possa superá-lo, ou viver com ele, ultrapassá-lo, vencê-lo se for o caso. Estamos aqui para nos superar, não para deixar só o barco correr e ser sempre o coitadinho. É uma postura que até o Espiritismo ele nem comenta, né? Porque ele está sempre dizendo, vamos lá, não desista, força. Isso levanta as pessoas, porque todos nós sofremos de algum tipo de necessidade. Não é vergonha dizer que temos problemas financeiros, nós temos problemas financeiros. Mas a gente tem que fazer o melhor possível. A gente esquece às vezes dos detalhes. Nós estamos mais preocupados, não vou poder comprar um carro, não vou poder viajar, não vou poder ter uma casa, não vou poder... Mas a vida vai passando, né? E os problemas estão lá, porque eles são grandes na nossa mente. Enquanto a gente não percebe os pequenos detalhes, as pequenas coisinhas que fazem diferença. O sorriso, a alegria. Gente, eu já tive problemas assim que às vezes vem alguém assim e fica brincando assim, a gente ri, até esquecia dos problemas. Depois que passava, até esqueci que eu estava com problema. Foi um pequeno detalhe. Né? Por isso que se fala sempre em quem você está sintonizando. Muitas pessoas são muito ao pé da letra, né, para dizer, mas estamos rezando para afastar os maus espíritos, enquanto que eles têm que estar na nossa cola, porque de repente é um merecimento nosso também. Não é bem assim. Nós temos o livre-arbítrio e nós podemos, através da prece, afastar sim maus espíritos. Porque às vezes eles nos sufocam, eles ficam em volta da gente, mantendo em nós aquele pensamento materialista, e às vezes a gente tem que sair dessa situação. A prova está nessa, e a oração foi sempre a ferramenta que esteve à nossa disposição. Mas como é que a gente vai orar se a gente não sabe o que pensar? É muito fácil tu sentar assim num cantinho isolado, né? Porque você já aprendeu que não deve fazer isso
como exibicionismo. Vou rezar para que todo mundo me veja bem no alto ali para chamar a atenção. Você faz isso isoladamente, às vezes tendo o próprio pensamento. Mas o importante é que você saiba o que vai pensar. Tu já pensou se tu se ajoelhasse assim? Não precisa se ajoelhar, tá? É uma maneira de falar. Mas é muito comum as pessoas se ajoelharem para rezar. Mas já pensou de se ajoelhar para rezar e na tua frente aparecesse um bom espírito? Tá, tô aqui. O que tu quer? Ele sabendo o teu pensamento, será que tu falaria para ele? Será que tu, sabendo que está ali na minha frente quem vai me atender, se pudesse ver ele, será que você realmente pediria o que você pede quando não está vendo? Quando não tem ninguém vendo, né? Que todo mundo acha que não tem ninguém em volta, mas está cheio de espíritos. Aí você fica dizendo, não, tu vê a vida injusta, me ajuda a conseguir aquele emprego, me ajuda. Mas se ele estivesse na tua frente, será que você diria isso para ele ou você diria, pô, me ajuda, dá uma força, né? Me dá coragem para me enfrentar? Ou você falaria, não, eu quero aquele emprego. Aí ele poderia dizer, tá, e os outros? É uma vaga, você quer aquele emprego, tem uma vaga, você pode sim. Você tem as condições que o emprego necessita? Você tem, eu quero ser aquilo, mas você tem os cursos, você foi atrás do conhecimento, você mudou a sua vida para chegar naquele ponto? Será que você estaria pronto para ouvir isso? Para ouvir alguém dizer, pô, você não está fazendo nada? Não é necessário você ter dinheiro para fazer as coisas. É necessário ter boa vontade. Eu não tenho internet. Arruma um livro com alguém e vai ler o livro que fala sobre aquele assunto. O meu filho é um que eu brigo com ele de vez em quando porque ele só sabe estudar na frente de um computador. Meu Deus, eu nem tinha computador no meu tempo, era só livros, livros e livros. Ele nem sai de ser ultrapassado. Realmente a internet é um avanço, eu adoro. Eu olho aquelas aulas lá, pô, tô vendo coisas sendo explicadas de várias formas diferentes, eu posso escolher a maneira e a forma, que beleza. É uma ferramenta. É só uma ferramenta. Nós estamos tendo acesso a conhecimentos que não se tinha antes. Então está na hora da gente também parar para pensar só um pouquinho. Estamos vendo que tudo depende da nossa boa vontade, do nosso pensamento. De como nós vamos sintonizar esse fluido cósmico, né? Eu voltei para o fluido cósmico, para que possa chegar a altas esferas, para sair dessa neblina pesada que é, né, a nossa vida terrena, para sair dessa crosta. É claro que a gente tem que ser de bom coração, tem que mudar. Por isso que eu sempre insisto, a hora de mudar é agora. E às vezes tem uns humoristas que fazem uma piadinha, eu vou repetir ela aqui, mas que é válida. É só Deus na causa, né? Ou alguns dizem só Jesus na causa. É uma piadinha que o pessoal fala, mas é verdade. Coloque Deus na sua vida. Ah, tá vendo que tá tudo ruim? Você está fazendo uma verdadeira reflexão. Então coloca Deus na sua vida. É o primeiro passo. Coloca Jesus na sua vida. O que foi que o Mestre Jesus ensinou? Ensinou a ser bom, caridoso, a amar o próximo. Ensinou a você se amar, a você se ajudar. Ensinou que começa na família. O evangelho no lar teria que ser na família, com os filhos, com todo mundo. Mas se não tem como, vai sozinho mesmo. Mas olha só, você começa a caridade na família. A mudança na família. Aí você vai aprendendo e vai indo. Vai compartilhando sua mudança com o mundo. Vai se preparando. Isso é colocar Deus no caminho. Aí sim, as tuas orações depois já vão ter um outro nível de conexão muito mais rápido. Senão, fica naquele do desespero, né? Você está no fundo do poço, aí você vai lá e, né? Você pede, você vai ser atendido. Mas olha só, até chegar nessa situação, você poderia ter evitado muitas situações constrangedoras por simples mudanças. Mudanças de pensamento, mudanças de comportamento, mudanças de atitude nos detalhes, não no contexto final, nos detalhes. Seria isso para esses 3 itens. Depois a gente continua essa reflexão. Vamos pedir agora aos bons espíritos
né? É agora o momento de vibração, para que possam fluir as nossas águas. No caso, se vocês, no meio dessa oração da Janete, podem pedir vibrações para vocês, para algum familiar doente. A gente faz a fluidificação da água, entenderam? Mas vocês podem pedir agora, assim, para eles, para alguma pessoa, para vocês mesmo, para poder auxiliar nessa mudança. Não adianta a gente se fazer de coitado, a gente tem que saber que estamos vivendo e a vida faz parte de todo esse mecanismo que existe aí. Então a gente vai ver de tudo. Nós temos que ter Deus no coração, bondade. Começamos conosco, estendemos a família, né? E assim a gente vai progredindo na nossa evolução. Então vamos botar Deus no coração, vamos botar Jesus na mente e vamos começar então a nossa irradiação. Senhor, pedimos agora que os bons espíritos entrem em nossos lares, que as nossas casas sejam limpas e purificadas. Se houver entre nós espíritos inferiores, que eles sejam auxiliados e levados para os seus lugares de merecimento. Que as nossas casas se encham de amor e harmonia. Pedimos auxílio para o plano espiritual, para a corrente amiga do Dr. Bezerra de Menezes, para a fluidificação das águas. Que eles depositem todo o amor e as curas para os nossos males. Nós acreditamos no poder do amor, nós confiamos no Teu poder e na Tua providência, Senhor. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, o auxílio de Jesus, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo os que desejam conhecer a verdade e assistindo todos quanto apelam ao Teu infinito amor. Jesus, estende Tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que Te reconhecem, o dispenseiro fiel e prudente de Teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta Tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz, do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que assim seja. Que assim seja, e vamos dar sequência, né, na semana que vem, dessa parte da prece. Esse capítulo é muito bom vocês lerem ele várias vezes, né? Até porque a prece ela é muito importante. Não devemos nos abater por pessoas que não acreditam, que tentam desmoralizar a palavra de Deus, até porque a palavra de Deus é um manifesto, né, meio do Espírito, assim, de ações, de atos aqui, porque a gente está numa crescente ascensão, né, e sabemos que nós temos que procurar a evolução, para a gente poder conhecer mais detalhes e entender um pouco mais. Então desejo a todos uma excelente semana, sempre prontos para começarem a mudar a qualquer momento. É só trazer de novo Deus ao coração, trazer fé, trazer esperança, tudo aquilo que a gente vem falando durante o ano. Traga tudo isso para o seu coração e plante, jogue essas sementes no seu coração, para que possa germinar lá uma nova pessoa. Até o nosso próximo encontro, quinta-feira, que vem às 20 horas. Uma boa noite para todos. Luz Espírita apresentou Programa Evangelho no Lar Online.
Nosso encontro familiar com Jesus. Uma produção Equipe Luz Espírita. www.luzespirita.org.br